Olá, estamos iniciando mais um Ela Inspira podcast e recapitulando o que é o projeto do Ela Inspira do escritório Lemes Teixeira Advocacia. É um projeto em que a gente traz áreas para conversar com a área do direito. Então, nesse podcast, a gente quase nunca fala do jurídico, né? A gente traz os conhecimentos jurídicos aqui, afinal, eu sou advogada, porém, a gente sempre traz um convidado de uma área que conversa com o direito, mas não é do direito. Então, hoje aqui eu convidei uma pessoa super especial, ultra especial, que é o Guilherme, constelador, acho que da minha família inteira, né? Já constelou Deus e o mundo da minha família. Estou falando com ele aqui agora, que eu sempre mando gente para constelar, porque eu acho que ele faz total diferença na vida das pessoas. Mas eu vou deixar ele se apresentar, porque eu acho que ele vai se apresentar melhor. Marina, muito obrigado, primeiramente, pelo convite para estar aqui conversando com você sobre constelação, sobre PNL, sobre hipnose, linguagens do amor, né? Pessoal, muito obrigado por me receberem também, estar aqui junto com a Marina. O trabalho dela é muito especial, inclusive sou cliente dela também, ela me ajuda muito nessas questões, tá? Então, me apresentando um pouco, meu nome é Gui Barbosa, sou constelador familiar, sou Master Trainer em PNL, sou Master Practitioner em hipnose e também tenho formação em coaching. Então, hoje aqui com a Marina, a gente vai bater um papo sobre como a constelação, como a PNL e as outras linhas de terapia podem ajudar o direito a resolver com mais facilidade e leveza os problemas, tá bom? Então, eu espero que vocês curtam bastante, assinem o canal da Marina, tá? Muito importante isso. Curta, se inscreva, compartilhe e se inscreva no canal. Bacana. Isso aí, gente. Então, hoje, nosso assunto aqui vai ser um pouco baseado em constelação, em PNL e tudo. Só que muitas pessoas não sabem o que é isso, né, Gui, no dia a dia. Então, acho que você pode traduzir aí um pouco da linguagem terapêutica para trazer para as pessoas o que realmente você faz no dia a dia e como que você pode ajudar elas no dia a dia, né? Maravilha. Então, a constelação é um método terapêutico criado por Bert Hellinger e ele tem 3 vieses principais. O primeiro viés, ele chama de filosófico-prático, que é observar a vida, né, e os sistemas. Pessoal, sempre que eu falar sistema, vocês podem entender grupo de pessoas ou família, tudo bem? Então, esse aspecto filosófico é avaliar aquilo que dá certo nas famílias, nos grupos, e aquilo que dá errado, para que a gente consiga identificar padrões e tendências, para que a gente consiga recuperar situações adoecidas e também potencializar situações que são favoráveis, que são agradáveis para aquele sistema, tá? Então, esse é um pouquinho da constelação. A PNL é uma técnica de comunicação que tem efeitos terapêuticos. Ela surgiu lá na década de 70, mais ou menos, com os criadores Richard Bandler e John Grinder. Então, eles mapearam 3 expoentes maravilhosos de terapia na época, que era Virginia Satir, ela era uma assistente social e terapeuta de família, né? O Fritz Perls, que era um expoente da Gestalt terapia, e um médico chamado Milton Erickson, que eternalizou a hipnose clínica. Então, a partir dos padrões de comunicação desses 3 expoentes, né, que tinham resultados muito, mas muito acima dos terapeutas daquela época, eles mapearam uma estrutura de comunicação e de entendimento da mente para poder gerar resolução de problemas, né? Depois que a PNL foi configurada, Richard Bandler e John Grinder perceberam que ela podia ser usada em várias áreas. Então, hoje a gente tem PNL em vendas, PNL no direito para poder melhorar a comunicação. Mas eu falo lá no escritório que PNL é vida. E hoje eu sendo mãe, eu tenho certeza. Porque você pode falar tudo, né? Mas tudo depende da forma de como vai ser falado, né? Exato. Essa é uma magia que você acabou de trazer, né? Então, por exemplo, tirar do nível de identidade, esse é um assunto um pouco complexo. Em outro momento eu posso voltar com a Marina para poder falar, né? Mas tirar a crítica do nível de identidade, falar no nível de ação. Minha filha, você fez isso aqui errado. Isso aqui não é legal. Você pode fazer isso dessa forma que assim é muito melhor. Então a criança ela não recebe os tradicionais xingamentos, né? Você é burra, você é aquilo, porque isso está no nível de identidade, isso machuca profundamente a criança. Além de construir uma autoimagem negativa, tá? A hipnose é a minha terceira técnica. Ela é uma comunicação que fala direto para o inconsciente, né? Existe uma briga aí entre os hipnólogos, hipnotistas e hipnoterapeutas sobre o conceito, né? Tem gente que fala que é uma estratégia de comunicação, tem gente que fala que é terapia, né? Mas dentro da história da hipnose foram montadas várias técnicas para poder ajudar em emagrecimento, traumas, regressão de vidas passadas, né? Mas no meu entendimento, ela não é uma linha terapêutica sozinha.
Então, a pessoa vai aprender como acessar o inconsciente, mas se ela tiver base na PNL, base na constelação, base em cognitivo comportamental da psicologia, a terapia vai ficar muito mais eficiente. Tá? Isso também é a visão do Lucas Naves, que é um expoente da hipnose na internet. Eu sou uma apaixonada com autoconhecimento, né? Que são todas essas técnicas aí que você falou, né? Mas resumindo para a galera, é assim, gente, vai lá, procura o Guilherme que ele vai te dar a melhor solução, né, Gui? E se você não estiver preparado, o Guilherme fala também, ó, você não está preparado para isso não, né? Eu já ouvi isso de você. Eu sempre falo a verdade. Por quê? A verdade é o caminho que libera a gente para poder ter boas ações. Se eu minto para alguém porque eu tô com medo de magoar essa pessoa, né? E lembrando, resgatando o que a Marina falou pra gente, que é, quando eu mudo a forma de falar para aquela forma que é mais construtiva, eu posso falar absolutamente qualquer coisa. A pessoa que mente normalmente tem uma intenção positiva de esconder alguma coisa, né? Ela quer se proteger, então ela esconde ali e não fala a verdade. Então, no meu caso, como terapeuta, eu sempre vou falar a verdade, porque primeiro, eu confio na Marina, eu confio em vocês, para que vocês façam um movimento de solução. Eu vou ser uma pessoa que ajuda a organizar as ações, organizar os entendimentos, significados corretos, tá bom? Então, Gui, vamos fazer um paralelo aqui com o direito, né? Então, vamos organizar, assim, as ideias, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho de constelação, depois de PNL, depois de hipnose, né? Às vezes, no bate-papo, isso vai se misturar, mas vamos tentar organizar dessa forma. Bacana. Mas fazendo um paralelo com o direito, né? O meu escritório, que é especializado em direito de família, muitas pessoas chegam lá no escritório, né? E as pessoas não têm a tendência de procurar o advogado para entender o direito antes de casar, né? As pessoas chegam lá no meu escritório, 99,999%, quando ela já tem a fratura exposta ali. Então, ela vai chegar lá e vai falar, Marina, eu estou divorciando, eu tenho filho, eu tenho patrimônio, né? Enfim. E aí, ela traz essa demanda para a gente, né? Muitas vezes, no direito de família, a gente vê ali o direito sendo utilizado como instrumento de vingança num processo judicial, né? Então, vou falar de o que é o comum, né, do nosso dia a dia, mas sem julgamento de homem e de mulher, porque isso não importa. Mas, geralmente, o pai da criança fala assim, se você não aceitar a pensão do jeito que eu quero, eu vou tirar a guarda de você, né? Utilizando ali o direito como instrumento de vingança. E a gente sabe que as pessoas não entendem de processo judicial e isso acaba tendo uma tortura psicológica ali, né? Como que a constelação vê isso? Então, a constelação vê como a transferência do problema do casal para a criança. E aí a criança vira um instrumento de chantagem, vingança, para poder punir o outro por um problema que aconteceu entre os dois adultos, né? Então, como que a constelação fala para que isso seja resolvido? Primeiro, a criança deve ficar isenta de qualquer problema. A criança não deve ser envolvida na separação do casal. Então, pessoal, para vocês entenderem melhor essa questão, vou dar uma explicação básica, tá? Do casal surge tudo. Então, ele é a hierarquia maior na construção de um sistema, né? Do casal brota função pai e mãe. Ela está abaixo da relação de casal. E da função pai e mãe brota o filho, né? Que é a contemplação da função pai e mãe. Quando o casal está top, bacana, se relacionando bem, a função pai e mãe brota com toda força. Ela é uma celebração da convivência entre o casal. E a criança está nutrida, protegida e ela vai para a vida com conforto. Quando o casal está adoecido, a função pai e mãe começa a ficar sem nutrição e a criança fica abandonada. Então, a criança tem a tendência de subir para o meio do casal para tentar resolver os problemas do casal. Ou o casal busca a criança para ferir o parceiro que, por algum motivo, se separou ou quis se separar. Tá? Então, a constelação vê o seguinte, o advogado deve ter o cuidado de isentar a criança, de não deixar que use a criança como instrumento de chantagem, e se o casal estiver aberto, né, que está se separando, cada um deles fazer uma constelação. Marina, é muito comum a chantagem acontecer porque existe projeção de carência paterna e materna para o cônjuge. A pessoa chega infantil, seja homem ou mulher numa relação, e ela exige do outro, olha, seja marido ou seja esposa, mas também seja minha mãe. Seja marido, seja esposa, mas também seja meu pai. Ou seja marido e esposa e os dois ao mesmo tempo. Então, assim, eu não estou madura, eu vou chilicar com você como uma criança. Você como meu marido e fazendo essas funções, ou você como minha esposa fazendo essas funções, você vai ter que me aturar. E isso desgasta e machuca a relação. E quem sofre é a criança, né? Exatamente.
E assim, no meu dia a dia, Gui, eu vejo muito isso, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, Marina, você defende o homem ou você defende a mulher? Aí eu falo, ninguém. Eu olho para a criança, né? Porque tem o direito da mulher, tem o direito do homem, e isso a gente não está discutindo, eu não estou falando que tem que abrir mão de partilha, que tem que aceitar uma pensão menor, isso não, né? Mas eu sempre tenho uma conversa muito séria, né, com o meu cliente, de falar, olha, tem que preservar a criança, tem direito de conviver com a mãe e com o pai, né, garantir o direito de visita. Às vezes chega lá no meu escritório uma mulher que sempre foi ela que cuidou da criança, né, no casamento. E o pai, às vezes, nunca trocou uma fralda. E, nesse momento, eles vão divorciar. E aí ela fala assim comigo, mas ele nunca cuidou. Mas agora ele vai ter que aprender. Né? Porque a criança tem o direito é da criança de conviver com o pai e com a mãe. Né? Porque eu tenho caso lá também que as crianças ficam com os pais, né? Hoje está muito em alta o conceito de paternidade ativa, né? Porque antigamente o pai era só o pagador de pensão, né? Então, hoje já não é mais assim. Hoje, até no judiciário, se levanta uma bandeira de pai não ajuda, né? Pai cria e pai educa, né? Pai é pai, né? Então, eu falo muito para os clientes, ele vai ter que aprender, né? Porque ele é o pai daquela criança. E, às vezes, o pai chega lá no meu escritório e fala assim, eu não vou pagar isso tudo de pensão, né? E a gente que tem filho, a gente sabe o tanto que filho gasta, né? Aí eu falo assim, mas você está achando que você está dando a pensão para a mãe? Não, esse dinheiro aqui vai ser todo revertido na criança, né? Porque criança hoje pode gastar de meio salário mínimo, às vezes você vai comprar ali só para alguma coisa para a criança comer, como a gente sabe que pode gastar muito dinheiro, né? Sim. Então, tem esses pontos, né, que as pessoas utilizam de chantagem. E eu falo no escritório, sabe, Gui? Pensão é sempre muito para quem paga e pouco para quem recebe. É difícil chegar no meio termo que eles vão falar assim, a gente aceita esse valor, né? O que eu não concordo... E aí eu falo, olha, se esse ponto tiver que ir para litígio, que vá para o litígio, mas que não envolva a criança. Né? A forma de cobrar uma pensão alimentícia não é virar para o menino e falar assim, filho, seu pai não paga pensão. Filho, você não vai ver seu pai porque ele não paga pensão. Eu sei que a mãe fica puta, né? Eu sei disso. Mas o instrumento jurídico correto é uma ação de execução, em que não envolve a criança. Né? A mãe assina uma procuração para o advogado e a gente executa a conta bancária do pai. Né? Então, existem os instrumentos jurídicos corretos. A gente não está falando aqui para abrir mão de determinados direitos, né? Mas que existe um instrumento jurídico correto, né? Para a gente preservar as crianças. Que é o olho da justiça, o olho da constelação, né? Enfim, tudo aí, né? Isso que você falou é muito interessante por causa do seguinte, só aceito a pensão com conforto quando os dois estão no adulto. Muitas vezes os pais se tornam crianças e brigam como crianças. Você já deve ter visto muitas vezes isso, né? Então, quando que a pensão é justa? Quando os pais têm o conforto e a tranquilidade de sentar juntos, né? Seja com os advogados, sejam sozinhos, e falar, olha, eu dou conta de pagar isso, tá? Nesse momento. E isso te ajuda, né? E a outra pessoa, eu sei quanto que você ganha, porque a gente foi casado, então eu aceito essas condições. Se eu precisar, aí é a parte que recebe, né? Se eu precisar de algum conteúdo a mais financeiro para determinada questão da criança, eu posso te solicitar? O outro adulto, entendendo que a outra parte aceitou de pronto aquilo que foi proposto, também fica aberto a gastar um pouco mais quando é necessário. Então, o grande desafio do direito talvez seja encontrar pessoas no adulto. O que é difícil nesse momento. Exato. Porque eu falo que, assim, eu mexo com uma dor muito latente do ser humano, sabe? Que o casamento acabou, às vezes projetou o sonho do casamento ali, houve uma traição, sim, enfim, né? Então, eu mexo com uma dor muito latente. Então, muitas vezes é muito difícil a gente ter esse discernimento, assim, né? As partes ali não, isso é justo, isso não é, né? Às vezes tá muito em alta raiva que tem ali, né? Nem sei se é raiva exatamente, mas a dor daquela situação, né? Sim. E o que eu falo lá também, não sei se eu estou falando besteira, mas, às vezes, o processo judicial, ele é uma forma de desconstruir, né, determinado relacionamento ou até de colocar um limite no outro, né? E, às vezes, o processo se inicia litigioso, ele é importante iniciar litigioso, mas, ao longo do processo, eu costumo falar que um divórcio litigioso é uma cebola, que a gente vai descascando ali a cebola. Então, concorda com o divórcio? A gente assina um divórcio. Concorda com a guarda? Assina a guarda. E fica litigioso só aqueles pontos que a gente realmente não concorda. Né? Então, eu costumo falar um pouco isso lá no escritório, sabe?
em relação que às vezes o processo judicial ele é importante, né, para desconstruir aquela relação. E lembrando, né, gente, eu falo muito no meu Instagram, preservem as crianças, né, preservem as crianças. Ô Gui, outro ponto aqui é que, não sei se as pessoas sabem, mas quando a gente entra com o processo litigioso, é possível que, no primeiro passo, né, de um divórcio litigioso, é uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, a gente pode pedir a suspensão do processo se as partes concordarem em mediar. E aí vai para a mediação. E uma das técnicas que eles utilizam, né, no TJ é a constelação. Não sei se você já ouviu falar, se você já teve essa oportunidade. Eu não tive a oportunidade de ir no TJ para poder observar esse processo, mas eu recebo pessoas vindas de você, vindo de outros advogados também, para poder fazer constelações. Particular. Exato. Às vezes elas não querem fazer lá, porque elas acreditam que pode ser usado alguma coisa do sistema delas contra elas e tudo mais, e elas vêm fazer comigo. Mas assim, não é só isso não. O que eu vejo no TJ ali é porque, às vezes, as partes não estão preparadas para falar frases sistêmicas um para o outro. Então, a pessoa que... E aí eu gosto disso, né? A gente entra com processo judicial e eu falo, não, vai para uma constelação, vai para uma terapia, vai para uma hipnose, enfim. Então, eu indico, né, a parte ali terapêutica. Só que essa pessoa que procura você, né, que você falou, você me manda cliente, não sei o que e tal, ela está aberta a isso. Exato. Quando está na justiça ali, nem sempre ela está aberta. Então, a minha crítica em relação à mediação do TJ é essa, entendeu? Eu não sei se o brasileiro, de uma forma geral, está preparado para isso. Eu acredito que, como o advogado ele é colocado na situação onde ele deve resolver o problema, muitos advogados forçam um pouco a situação para que a pessoa faça a constelação. E, pessoal, uma coisa muito importante sobre terapia, só funciona se for voluntário. Né? Inclusive é um critério que eu uso. Eu vou marcar para o meu marido, vou marcar para minha esposa, eu não aceito. Tá? Eu não aceito. A pessoa que tem que entrar em contato comigo. Por quê? Porque é o primeiro passo terapêutico. Quando ela entra em contato comigo, ela está assumindo autorresponsabilidade. Ela sabe que ela deve cuidar dela mesma, tá? E olha que interessante, né? Quando alguém do TJ, por exemplo, força a constelação, ela gera involuntariedade, indisponibilidade. E a pessoa não se entrega para o processo. Inclusive, para falar uma coisa que eu sempre falo, você já deve ter escutado muito de mim, sim, a verdade, sempre. Pessoal, eu falo sempre essa frase dentro das constelações. Por quê? As pessoas querem esconder as coisas, achando que isso vai aliviar os sintomas, e não vai. A verdade é o único instrumento que a gente tem para poder se mover na direção da nossa felicidade, né? Então, quando o advogado consegue, por exemplo, instruir a pessoa, que é o seu caso, né, estudou direito sistêmico, estudou constelação, fez constelação para você, a sua maneira de educar o cliente a entender ele mesmo e mostrar para ele que quando ele faz uma constelação vai ficar tudo muito mais leve para ele, para o ex-cônjuge e para a criança, ele ganha a abertura de ir. Então, um caso específico que eu tratei, por exemplo, uma mulher tinha colocado 3 ex-maridos na justiça para pensão, e a gente descobriu que ela estava fazendo vingança contra eles. Nem sempre o efeito volta para o adulto, às vezes ele vai para a criança. Primeiro efeito na criança por lealdade sistêmica, tá? Quando ela processa os pais das crianças, né? Ela está falando assim, vocês não têm direito de acessar o pai de vocês. O que as crianças começaram a fazer? Dá problema na escola. E aí, um fenômeno interessante, que é, os problemas eram sempre com violência. Então, eles não queriam a mãe, eles queriam o pai. Porque o pai ia dar a chamada de atenção do jeito que precisava. E quando ela foi fazer a constelação, ela descobriu que, na verdade, ela colocava os ex-maridos na justiça por influência da própria mãe. Então, quando ela descobriu isso, ela tirou os processos da justiça em relação a esses homens, ex-companheiros dela. Ela continuou recebendo a pensão porque os homens achavam importante nutrir os filhos pararam de dar problema na escola e ela começou a ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque ela começou a dar mais atenção para o trabalho e parou de perseguir eles. Eu tenho que ir no advogado para poder fazer isso. Então ela deixava de trabalhar para tentar punir.
né? E aí a gente foi tratar depois o relacionamento, né? Como ela estava se relacionando. E até com a mãe, né? Sim, exatamente. Assim, né? Cada constelação é única, né? Então, não quer dizer que se você está processando a pessoa por pensão, que é isso. E não existe uma rigidez, né? Cada caso é um caso. Nesse caso específico era isso. Em alguns casos, onde, por exemplo, um dos cônjuges é usuário de drogas ou tem algum tipo de vício, e a única forma de receber apoio, né, do cônjuge que vai ficar com a criança o processo é justo. Que isso e outra coisa que eu falo lá, Gui, é que eu falo assim, é importante formalizar. Porque se amanhã ou depois der na telha de não cumprir aquilo que foi aquele acordo verbal, a gente tem como pelo menos cobrar na justiça. Isso. Né? Mas é importante formalizar. Sim. Mas não necessariamente tem que ser briga do início ao fim. Sim, né? A gente pode iniciar litigioso e ir fazendo acordos parciais ao longo do processo, né? Porque uma coisa é um contrato verbal que eu fiz com você, né? E quem garante a execução desse contrato verbal? Por isso que eu falo muito lá, não, guarda tem que ser estabelecido na justiça, mas não precisa brigar por causa de guarda, né? A não ser que seja, né, esses casos, usuário de droga, colocou uma arma na cabeça da criança, né? Então, a gente não precisa brigar num processo do início ao fim, né? Às vezes é importante só formalizar ali, mas não precisa brigar do início ao fim, né? Formalizar na justiça pode ser só um acordo homologado pelo juiz, né? Sem briga, né? Mas lembrando que, assim, né? Cada caso, tanto na constelação quanto no direito, cada caso é um caso, né? Então, a gente tem que estudar a fundo aquele caso ali. Vamos falar um pouquinho de PNL, comunicação, né? Vamos. E aí, PNL pode falar tudo, mas depende da forma? Exato. Por exemplo, se você chega para um cônjuge, né? E você está precisando de alguma coisa, né? Ou para um colaborador no trabalho, ou para um amigo, e fala, pelo amor de Deus, eu estou precisando disso, você não está vendo, não. Essa é uma exigência, não é um pedido. E, automaticamente, isso gera indisponibilidade na outra pessoa em relação a nós, quando a gente comunica dessa forma. Agora, quando a gente vai para a pessoa e fala, olha, eu preciso muito da sua ajuda, né? Essa questão aqui é complexa, eu não consigo executá-la sozinho, você pode me ajudar? E aí, nessa hora, a gente valoriza a presença dessa pessoa na nossa vida. Isso é maravilhoso. Teve uma advogada lá no escritório, que ela começou a trabalhar lá, aí eu sempre faço uma reunião mensal com todos os colaboradores. Aí eu perguntei, aí no primeiro mês dela, né, ela trabalhou um mês e eu fui fazer a reunião. Aí eu falei assim, o que você está mais gostando aqui? Ela falou, não, é porque você não grita. Eu falei, mas pra que eu vou gritar? Exato. Ela, não, mas no outro escritório que eu trabalhava, todo mundo gritava, batia na mesa. Aí eu, mas pra quê? Então, assim, né, para eu pedir as coisas lá, eu não preciso sair gritando e batendo na mesa e xingando ninguém, né? Olha que interessante o que você trouxe. O modelo de comunicação desse escritório era coercivo. Eles aprenderam que, para eu comunicar com o outro e funcionar aquilo que eu peço, eu tenho que exercer poder coercivo sobre o outro. E, na verdade, não precisa ser assim, né? Então, por exemplo, a PNL vai falar de especificidade. Às vezes você chega para um comandado e fala assim, olha, eu preciso de um relatório. Mas qual relatório? Para qual dia? Relacionado a qual cliente? Né? E qual que é o nível de profundidade desse relatório? Então, se eu não sou específico, eu deixo a pessoa que me ajuda perdida, né? Então, a PNL vai falar do nível de especificidade, né? Quanto mais específico for a minha comunicação, menos brecha para falhas e desentendimento existirão, né? Então, mais entendimento existirá e mais rapidez na execução daquela tarefa vai existir. E dicas que você tem para quem vai casar, a comunicação ali para quem vai casar, quem está num relacionamento que às vezes não está tão bom, não bateu um martelo ali que quer divorciar, né? Mas um relacionamento que não está tão bom. E depois dicas para quem está divorciado e tem que ter aquela coparentalidade ali, né? Com o ex-cônjuge. Legal. Então, vou começar para quem vai casar. A primeira coisa é perceber a pessoa mesma, né? A si mesmo, para saber se existe alguma falta relacionada aos pais. Pessoal, isso é uma das coisas que gera infidelidade, tá? Quando um dos cônjuges ou os dois vai para a relação esperando um cuidado a mais do que o do papel do cônjuge, isso deixa o outro em falta, né? Então, um exemplo claro para vocês. Se eu sinto falta da minha mãe e vou para o meu casamento exigindo que a minha esposa seja minha mãe também, ela não se preenche do aspecto, por exemplo, romântico.
porque ela tem que cuidar de mim como se eu fosse uma criança. E o que acontece? Quando esse aspecto é desnutrido, né, ele é negligenciado, a tendência dela é que ela busque esse preenchimento fora do casamento. E assim vice-versa. Se a mulher chega para o homem de maneira infantil, onde o homem tem que também fazer o papel do pai, disciplinador e regulador do comportamento dela, esse homem vai buscar a satisfação sexual fora. Gui, mas eu não entendi muito bem. Por que ela vai buscar fora? Porque pais e filhos não têm intercurso sexual. Essa é uma prática de casal. Então, quando o cônjuge está fazendo um papel paterno-materno, a libido desaparece, o interesse sexual desaparece. E para que isso seja nutrido e preenchido, eles vão buscar fora, tá? Então, isso é uma coisa muito comum que eu encontro nas constelações que têm infidelidade. E muitos casamentos terminam por, assim, né, não por infidelidade, mas traição é a terceira causa de divórcio. Olha. Então, assim, às vezes a mulher ou o homem nem queria divorciar, mas descobriu uma traição e divorcia. Exato. Né? Então, exatamente. assim, é uma das causas, né? E tanto traição por rede social, que aumentou muito depois da pandemia, Sim. quanto a traição de vias de fato, realmente, né? Exato. Então, ela está ali como terceira causa de divórcio. A primeira é comunicação, inclusive. Falta de comunicação, né? Ou a comunicação sem ser eficaz. E às vezes as pessoas chegam lá no escritório e elas me contam, né? E eu falo assim, mas você falou isso pra pessoa? Que às vezes ela não tá nem sabendo. Não falei. Aí não tem jeito, Né? né? A gente não tem uma bola de cristal ainda, né? Exatamente. A segunda é discordância como a família gasta o dinheiro. Não necessariamente a falta de dinheiro. Então, às vezes tem muito dinheiro, um quer viajar pra Disney e o outro quer comprar um apartamento. E a terceira é infidelidade. Olha que interessante esses pontos que você trouxe. Esse ponto especificamente que você falou, né, das subcategorias dentro da comunicação, ele vai falar do seguinte: existe dentro da PNL, né, no 4º nível neurológico, que são crenças e valores. Marina, valores são as nossas prioridades emocionais. Se eles não são preenchidos dentro de uma relação, a relação vira uma bosta. Mas se eles são preenchidos, é como se a gente estivesse no céu todos os dias. Então, sentar para conversar sobre valores é a coisa mais importante para quem vai casar, para quem está casado, para quem acabou de se separar e precisa manter uma relação e para quem quer resgatar a relação, né? Vou dar um exemplo que eu fiz com a minha esposa, eu e ela fizemos. A gente sentou, ela pediu para mim começar, eu falei assim, eu não aceito infidelidade. Se você for infiel, de lá você já pode ir embora. Eu não quero saber o porquê, nem explicação, não preciso saber. E ela falou, comigo é a mesma coisa. Se você for infiel, você pode sumir do lugar que você estiver. Então é um valor muito importante para nós. O outro valor é a comunicação que constrói. Esse é um valor muito importante para nós também. Então, eu nunca acuso ela e nunca ela me acusa. A gente pede as coisas um para o outro. Se eu estou em falta por algum motivo, eu estou trabalhando muito, eu estou ficando muito com a neném, ou ela está ficando muito, a gente chega, senta e conversa. Olha, eu estou sentindo falta disso. Mas você é evoluído espiritualmente, né? Não, eu estou roubando no jogo porque eu sou terapeuta, né? Então eu sei um pouco os caminhos. Você já começou assim. Na frente. Eu já comecei na frente. Mas, por exemplo, uma das coisas que aconteceu é, quando a nossa filha nasceu, hábitos que eram muito importantes para nós, por exemplo, como sentar para almoçar e jantar juntos, que era um momento do casal ali, eles começaram a ficar caóticos. Exato. E ela chegou, eu tô sentindo muita falta disso. E ela não me acusou de ser negligente, de não amar ela, nem nada. A gente sentou e conversou e a gente retomou isso. Como que a gente retomou? Prestando mais atenção, olha que loucura, na rotina do neném. Se a gente consegue estabelecer uma rotina do neném mais tranquila, a gente consegue estabelecer um horário para almoçar e para jantar. Ela tá ali dormindo, né? E vocês vão tomar café juntos? Exatamente. Não só isso, trocar afeto, né? Então assistir Netflix junto ali, abraçadinho, conversar, beijar e, né, todo mundo sabe, tem intimidade também, né? Necessário para a manutenção do casamento. Então, a comunicação é muito importante, especificamente olhando para valores. Mais uma vez, pessoal, valores são as nossas prioridades emocionais, tá? Se elas não são preenchidas dentro de uma relação, a relação está fadada a terminar. E se elas são preenchidas, as pessoas vão durar a vida toda. O Gui, quando eu comecei a namorar o Marco Túlio, né? Você acompanhou um pouco nossa história. Sim. Eu sempre trabalhei, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar como professora com 18 anos. Então, desde nova, eu sempre trabalhei, né? E aí, quando a gente começou a namorar, isso ficou
isso foi uma conversa muito séria que a gente teve quando a gente namorava. Que eu falei pra ele assim, trabalhar é um valor pra mim. Né? Isso é um valor muito forte pra mim. E aí, na época, né, quando a gente ainda namorava, ele falava assim, pra você primeiro vem trabalho, depois vem família. Eu falei, não, essas coisas não competem, mas... Ele sabia que trabalho era importante pra mim, né? E ele casou comigo sabendo disso, né? E aí, então assim, ele nunca me cobrou de eu ter que trabalhar, sabe? Às vezes eu trabalho até mais, eu trabalhava, né? Hoje não, porque eu busco a Maria Laura na escola, porque agora é um valor pra mim. Então, ele nunca me cobrou isso, sabe? E pra ele, trabalhar também é valor, né? Talvez não venha tão em primeiro lugar quanto vem pra mim, mas também era um valor pra ele. Então, a gente nunca brigou por isso, assim, né? Porque você tem que trabalhar muito. E isso foi muito importante, isso ter sido alinhado lá no namoro, quando eu tive a Maria Laura. Porque quando a Maria Laura nasceu, eu já tinha uma carreira estabelecida, né? Eu já tinha o escritório de advocacia, eu já tinha 4 colaboradores na época, né? Então, eu já tinha uma carreira ali estabelecida. E assim, a Maria Laura foi 100% planejada, né? Foi tudo planejado. Tirei DIU, né? Toda aquela rotina ali. E aí, quando ela... Com 15 dias que ela nasceu, o meu foi cesárea. Quando ela dormia, é o que você falou, né? Vamos estabelecer rotina. Então, quando ela dormia, eu conseguia trabalhar. E eu tinha uma babá. E com 60 dias, eu estava presencial no meu escritório. Eu fui muito julgada como mulher, porque eu acho que a sociedade julga muito a mulher, né? Porque se a mulher trabalha e não fica 100% com os filhos, a gente é uma péssima mãe. Mas se a gente fica 100% com os filhos e não trabalha, a gente também não vale nada, né? Então, eu acho que a sociedade julga muito isso. E aí, quando ela tinha 60 dias, que eu precisei tomar a decisão... Sofri muito, viu, Guilherme? Não vou falar que eu não sofri, não. Acho que você acompanhou, né, esse sofrimento. Que eu precisei tomar a decisão, assim, não, eu vou voltar a trabalhar. Eu tive o apoio do Marco Túlio, né? E como a gente trabalha ali no mesmo lugar, a gente tomou a decisão em conjunto que ela iria comigo para o escritório, ela ficaria lá na minha sala. Então, minha sala lá no escritório tinha berço, trocador, brinquedo, tudo. E ela ficou comigo lá no escritório até 7 meses. Então, na época, né, minha psicóloga conversou muito comigo de tipo assim, olha, o escritório é seu, né? Melhor a sua filha estar com você ali do que ela estar sem você, né? Sim. E você tem o que muitas mulheres reclamam, que é carreira, né? Sim. Então, assim, esse alinhamento de valores lá no namoro foi extremamente importante 5 anos depois, quando a Maria Laura nasceu. Exato. Né? E aí eu tive o apoio dele de, tá bom, vamos bancar, eu vou te ajudar. E ele ficava com a Maria Laura lá também, né? Então, ela ficou com a gente até 7 meses. E eu amamentei a Maria Laura até 7 meses, né? E aí ela ficou lá no escritório comigo até 7 meses. E eu falo assim, que se tivesse outro filho, seria, assim, menos sofrido. Né? Porque eu sofri muito, né? De ter que tomar decisão, perpério, que caos todos, mas seria menos sofrido, sabe? Então, assim, esse alinhamento de valor foi extremamente importante naquele período. Que relato maravilhoso, né? E a gente nem sabia, né? Que a gente ia casar, ter filho, né? Constituir uma família. Então, é extremamente importante, né? Sim, sim. A PNL olha para isso com bastante carinho, porque é um modelo de construção da nossa vida, né? Por exemplo, tem muita gente infeliz no trabalho e infeliz nas relações, porque elas foram para caminhos que preenchem valores de outras pessoas. Meu filho, minha filha, você tem que casar com aquele fulano lá, né? Você tem que trabalhar nessa profissão. Mas eu não gosto, mãe. Eu não gosto, pai. Né? Então, os valores estão trocados. Então, por isso que a gente vai em alguns lugares, por exemplo, é tão mal atendido. A pessoa não quer estar ali. Ela quer fazer qualquer outra coisa, menos estar ali. Então, isso que você narrou agora é maravilhoso, né? Protege o seu trabalho, protege a sua relação conjugal, protege a sua filha. Olha que legal. Né? Quando os valores estão todos unidos, nutridos, né? Porque não adianta só também falar dos valores. Tem gente que até chega a ter essa conversa, mas no dia a dia esquece de nutrir os valores. Então, por exemplo, quando eu passo um dia muito sobrecarregado com a minha esposa, ela também e tudo mais, a gente tem um código. Ela fala assim, eu te amo. Aí eu falo com ela, eu que te amo. Então, a gente já sabe que esse código nós tivemos um dia hoje extremamente atarefado. A gente não conseguiu olhar para o outro da maneira que a gente costuma olhar. Né? Então, esse código fala assim, eu estou prestando atenção em você. Eu vou só resolver isso aqui e a gente se encontra no afeto do jeito que a gente gosta. Então, olhar para os valores é extremamente importante. E uma dica para quem está naquele relacionamento que não tá bom. Além de constelar, claro. Legal. Pessoal, vou deixar essa pergunta para vocês, que é,
o que fez vocês entrarem nesse relacionamento? Essa é uma pergunta muito importante de autoconhecimento, tá? Porque se esse movimento é uma busca de amor paterno-materno, vai dar errado, tá? Se essa é uma busca também por você mesma ou por você mesmo, também vai dar errado. Estar num relacionamento para dar certo, né? Aí é uma dica já para poder executar, é compartilhar felicidade e potências, tá? Eu já comentei isso com você nas sessões e tudo mais. Os sistemas, lembra, pessoal? Quando eu falo sistema, a gente pode entender grupo de pessoas ou família, tá? Então, os sistemas se juntam por afinidade de dores, sofrimento e afinidade de potências. Então, eu olho para uma pessoa que tem a mesma história que eu, por exemplo, que tem abortos na família e falo, nossa, eu entendo o que você está passando. Vamos ficar junto? Porque a gente já conhece esse contexto, a gente consegue resolver ele, né? Isso é afinidade de dores, de problemas, tá? Eu também posso olhar para alguém e falar, caraca, eu adoro ver você trabalhando, você é tão engajado, eu também gosto muito de trabalhar. Afinidade de potências, né? Então, quando eu olho para isso, dentro do relacionamento, eu tenho que saber se eu estou indo por um lado ou para o outro. Se eu vou por afinidade de dores, pode ser que isso seja compartilhado. E o compartilhamento de dores não funciona bem para manutenção de relacionamento a longo prazo. Então, tem que olhar para isso. Normalmente, o que sustenta o relacionamento a longo prazo são as potências. É aquilo que eu olho para o outro e sinto um prazer, uma admiração, uma coisa muito gostosa quando eu olho. Tá? E as potências, Marina, vão ajudar a gente a resolver aquilo que são as nossas fragilidades. Então, por exemplo, às vezes um do casal, e normalmente é assim, é muito mais organizado que o outro. Então, esse que é mais organizado pode ensinar algum método, alguma forma da pessoa que é mais esquecidinha de se organizar. Aquela que é mais esquecidinha tem um valor muito importante. Qual que é o valor? Ela aproveita mais as situações, ela é mais despreocupada. Então, essa pessoa organizada é mais criteriosa, mais sisuda muitas vezes, e essa pessoa mais soltinha pode ajudar a pessoa organizada a aproveitar mais as situações. Desligar o botão da preocupação, né? Exato. Isso é extremamente importante para a manutenção dos relacionamentos, né? Frequentemente eu recebo isso, minha esposa ou meu marido não me dá a atenção que eu gostaria, né? A gente volta naquele ponto que você trouxe, que é, você comunicou isso para ele? A maioria, quase 100% das vezes, a resposta é não, né? E quando ela vai comunicar, ela também não sabe o que pedir. Então, falta de autoconhecimento. Do que eu estou precisando? E a gente entra numa coisa cara para nós dois, né? Especial para nós dois, são as 5 linguagens do amor, né? Como eu me sinto amado? Pessoal, vocês estão assistindo o podcast, como que vocês se sentem amados? Então, uma colinha para vocês. São 5 linguagens. A primeira é palavras de afirmação. O amor é manifestado através Antes de você contar isso aí, faz o seu merchan. Né? Você tem uma palestra sobre isso, eu tenho uma palestra sobre 5 linguagens do amor. Maravilhosa a palestra dele, viu, gente? Sensacional. A Marina e o marido dela, o Marco Túlio, participaram e puderam encontrar a linguagem principal de amor deles, que é tempo de qualidade, né? Inclusive, eles são maravilhosos porque eles conseguiram validar o aspecto da palestra, que é, quando eu vou no Instagram da Marina, eu recomendo que vocês visitem o Instagram dela, além de seguir e compartilhar o Instagram dela, olhem os vídeos. O meu Instagram pessoal é Marina Lemes, e o do escritório é Lemes Teixeira Advocacia. Siga lá, gente, agora. Maravilha. E aí tem um vídeo muito especial deles montando uma árvore de Natal. Então tá o Marco Túlio, a Marina e a filhinha participando do processo de construir aquele ambiente onde vai ser confraternizado e trocado o amor, né? Então, voltando às 5 linguagens do amor, palavras de afirmação é onde eu manifesto o afeto através da comunicação verbal. Tempo de qualidade é onde eu escolho, separo um tempo para poder compartilhar alguma coisa de valor, né? Seja uma conversa, um carinho ou uma tarefa, né? Atos ou formas de servir, que é quando eu faço coisas para o outro, coisas que ele considera importante, coisas que facilitam a vida dele. Tem dar e receber presentes, tem gente que ama a ancoragem do amor, né? Então, quando eu tenho uma coisa física que ancora o amor, olha, esse presente aqui foi a Marina que me deu, ela é uma grande amiga, né? A pessoa se sente mais amada. E toque físico, né? Então, as crianças, por excelência, buscam o colo dos pais. Para que elas buscam? Para receber o afeto, aquela passada de mão no cabelo, nas costinhas, o abraço. Então, qual é a sua linguagem de amor? Para poder ajudar ainda mais, as linguagens são 2 principais. A gente tem as 5, mas 2 são predominantes, tá? Então deixem aí nos comentários para a Marina, né? Quais são as suas linguagens do amor e como vocês identificaram ela. Bacana?
Ô Gui, a gente pode estabelecer o seguinte, se esse vídeo tiver 1000 visualizações, a gente faz um podcast só para falar de linguagem do amor, né? Top, fechado. Então tem que mandar para aquela pessoa lá que precisa ouvir essas dicas do Guilherme. Top. Né? Ô Gui, e aí, beleza, a pessoa tá ali naquele relacionamento que não tá muito bom, né? Então, muitas vezes ela não tomou a decisão por diversos motivos, né? Então, ela tá presa ainda nesse relacionamento, e eu não tô fazendo apologia ao divórcio, porque muitas vezes eu falo assim, não, vai para uma terapia primeiro, vai para uma constelação, porque eu acho que você nem tá preparado para divorciar. Se você chegar à conclusão que você tá mesmo, aí você pode voltar aqui, né? Então, nem tô fazendo apologia ao divórcio, não, né? É aquele meme do Instagram, né? Seu relacionamento tá ruim, separa. Não é isso, né? E aí, qual que é a dica que você dá para essas pessoas que estão nesse cenário? Faça uma constelação para poder saber o que está trazendo esse incômodo, essa desconexão com o parceiro. Mas você tem alguma dica de comunicação? De comunicação ouça mais e verifique o seu entendimento. Muitas vezes a gente coloca significados, aí a PNL vem ajudar a constelação nisso, né? Marina, você almoçou hoje? Eu almocei. Ótimo. Pessoal, a Marina deu poucas ou muitas informações sobre o almoço dela? Poucas, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai preencher com o nosso conteúdo cognitivo. Ela almoçou em casa. Mas a gente validou isso? A gente perguntou, de fato, se ela almoçou em casa? Ela pode ter almoçado no restaurante, ela pode ter almoçado no escritório, ela pode ter almoçado na rua, dentro do carro. Então, olha o tanto de coisas que podem ter acontecido, que podem machucar a pessoa na comunicação. Então, por exemplo, a pessoa chegou atrasada em casa, ela costuma chegar, sei lá, 18 horas, chegou 19 horas. Um dos cônjuges fala, tava com mulher na rua, né? Tava com homem na rua, né? Eu já coloquei um significado no atraso sem verificar aquilo que aconteceu. Então, a dica de comunicação entenda primeiro o contexto da pessoa. Às vezes você tem uma pessoa dentro de casa e tá com a cara emburrada. E às vezes você tem que chegar e falar, diz pra mim, o que te incomoda? Olha, você trabalhou ontem até 22 horas, que foi meu caso ontem, né? Nossa, tomei um puxão de orelha da esposa. Trabalhei até 22 horas atendendo online e eu fiquei com fome, te esperando pra gente comer junto. Olha, quem tá gerando o problema sou eu, né? Agora imagine se eu coloco um significado na cara, tá vendo? Sempre reclama de tudo, pelo amor de Deus, né? Então eu atrapalho e machuco uma pessoa que já está em falta. Então a primeira coisa, escutar, entender o significado real daquela expressão, daquela comunicação, daquele comportamento e alinhar aquilo de acordo com a lei de dar e receber, a terceira lei da constelação, né? Se um parceiro oferece muito e o outro só recebe, aquele que oferece tende a se esgotar e a tomar raiva da relação, né? E aquele que recebe muito, se ele está recebendo de maneira forçada, porque o outro é super potente, é muito competente e ele não consegue responder na mesma proporção, aquele que recebe demais se sente endividado e a tendência é que ele gere algum comportamento que machuque. Para comunicar ao outro, né, em segundo plano ali, né, não faça tanto por mim, porque eu não consigo retribuir você. Né? Então a ideia de escutar, entender as intenções positivas é o ouro, assim, para essa questão específica, né? Do casal que está ali meio balançando e tudo mais. E faça uma constelação, porque você pode estar vivendo lealdade sistêmica. Pessoal, lealdade sistêmica é a repetição de um padrão da família. A Marina repete um padrão da família, olha que interessante, só que é um padrão positivo. A família dela é extremamente competente com o trabalho, então ela manifesta essa competência no trabalho dela. Só que outras pessoas podem manifestar lealdades negativas, que é, por exemplo, minha mãe xingava meu pai por qualquer coisa e eu trato meu marido ou minha esposa dessa forma. Então, quando eu vou pedir, eu já logo dou um berro mesmo, porque é assim que é. Só foi que assim que eu aprendi, né? Exatamente, foi assim que eu aprendi. E é repetição sistêmica, né? Lealdade sistêmica. Então, quando a gente identifica isso, a gente pode escolher um caminho diferente. Inclusive, aprender técnicas de comunicação, aprender a gerenciar as próprias emoções. Porque às vezes o cônjuge chega para nós e vai chamar a nossa atenção. O que acontece é automático e instintivo ficar com raiva, entrar na defensiva, desculpa, né? E qual que é a dica? Recolhe um pouco, silencia um pouco, percebe essa emoção que chegou. O que ela está comunicando para você? Será que você está recebendo muitas cobranças?
Será que está sendo negligente com alguma coisa importante pro cônjuge, né? Ou pro namorado, namorada, noivo, noiva, né? Então, presta atenção um pouco nessa comunicação. E mais importante, diga isso à pessoa. Que às vezes, olha, a maneira que você comunica me deixa resistente a você. Se você me pede isso de uma maneira mais carinhosa, eu faço automaticamente. Que é uma grande sabedoria da minha esposa. Minha esposa tem essa sabedoria. Eu recebo muito no consultório esse padrão, tanto de homens quanto de mulheres. As pessoas precisam de coisas e elas não pedem, elas xingam e exigem. E às vezes não sabe nem o que tá pedindo. Exato. Né? Às vezes, eu lá na minha casa, o Marco Túlio fala alguma coisa, eu falo, tá, mas organize o seu pensamento e me fala o que você quer pedir. Isso. Né? Porque às vezes é difícil pra gente mesmo, né? Às vezes é muito mais fácil reclamar, né? E às vezes a gente não consegue organizar o nosso pensamento para conseguir pedir. Exato, o que a gente está precisando, né? E aí, por exemplo, você acabou de resgatar um ponto que é o ponto de atenção consigo mesmo. Pessoal, o nosso primeiro relacionamento é o nosso relacionamento conosco mesmos, tá? Então, o que acontece? A forma com que você fala com você vai falar com os outros. Tá? Então, se eu tenho o vício, por exemplo, de falar, nossa, Guilherme, você é burro demais, fez isso aqui tudo errado, é assim que eu vou comunicar com os meus pares, tá? Então, olha e observa aquilo que você comunica com você mesmo, para que você possa equilibrar essa comunicação interna e, assim, mudar a sua comunicação com o seu cônjuge, seu parceiro ou colaboradores de trabalho, tá? Eu te cortei, você ia contar um caso que você recebeu lá no consultório sobre comunicação. Aí você falou, vou contar um caso sobre comunicação que eu recebi aqui no consultório. Eu até falei que era uma sabedoria da minha esposa. As pessoas comumente, quando estão com problemas de esse vai que não vai, tá querendo separar, elas falam assim, mas eu preciso daquilo, eu preciso, e a pessoa não faz. Eu falei, mas você pediu ou você fez isso que você fez agora? Vamos ensaiar, vamos brincar de teatro. Tá? Eu vou te pedir uma coisa. Me conta aí agora. Conta agora o que você está precisando. Como que você se sente quando eu, terapeuta, que devo te ajudar, falo assim, não, me sinto atacada. Pois é. Se você falar assim com seu cônjuge, como que ele vai se sentir? Ai, Gui, pelo amor de Deus, aí você coloca a responsabilidade toda em mim. Falei, sobre a sua comunicação e sobre a comunicação dele é dele. Né? Por isso que a gente tem que perceber a gente primeiro, a nossa relação conosco mesmo primeiro, para a gente conseguir ir para a relação inteiros de nós mesmos. Né? Então, a minha esposa tem essa sabedoria. Eu tenho que estudar muito, pessoal. Muito, 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 para poder fazer essa estratificação, esse significado correto das palavras. Né? E a minha esposa chega perto de mim e fala assim, amor, quando você puder, você faz isso para mim? Ela gera um fenômeno dentro de mim, que eu levanto e faço o que ela está pedindo. Porque é um pedido. Ela não falou assim, pelo amor de Deus, só fica estudando, só fica lendo, só fica atendendo online, só fica saindo para atender. Não, ela pede. E isso gera um movimento automático de eu ajudar. O único momento que eu não faço isso é quando eu estou de fato atendendo, porque eu tenho um compromisso com a pessoa, né? Inclusive financeiro, que ela está me pagando para fazer, e eu peço ela para esperar e depois atendo o pedido dela. Tá? Então, essa estratégia de pedir aquilo que é importante mantém os relacionamentos saudáveis, tá? Quando eu exijo, eu ponho o outro no modo defesa e no modo que normalmente vai voltar alguma agressão para mim, para a pessoa se sentir preenchida daquilo que ela já recebeu de agressões. Não, comunicação é tudo na vida, né? E por fim, assim, né, tem o caso das pessoas estarem divorciadas, então aquele vínculo marido e mulher acabou e elas precisam se reorganizar ali nos relacionamentos, né, nas relações, para ter um vínculo hoje no direito, né? Não sei como que é na terapia, mas a gente chama de coparentalidade, né? Então, assim, vocês têm um parentesco, mas não é conjugal mais, né? É um vínculo de pai e mãe, né? Que esse vínculo nunca se desfaz. É isso. Não existe ex-pai e ex-mãe, né? Como é que organiza a comunicação ali? Porque o vínculo conjugal acabou. Para manter uma coparentalidade ali, né, um diálogo saudável entre ex-marido e ex-mulher em prol da criança. Essa última parte é muito importante. Primeira dica, faça uma constelação. É a primeira dica. Segunda dica, entenda que todo o efeito que você gera através da sua comunicação vai reverberar na criança. Você gostando, acreditando ou não, tá? Um caso muito específico de um homem que que se separou da esposa por uso de álcool. Ele usava? Ele usava álcool,
Olha, pessoal, olha que interessante, né? Especificidade na comunicação. A Marina me cobrou especificidade agora. Olha a importância da comunicação, hein? Então, esse homem usava álcool e ele tinha, depois eu fui tratá-lo, ele tinha uma perda muito grande, porque ele perdeu o pai com 6 meses de idade. O pai faleceu, né? Então, essa era uma dor que ele carregava. E a forma dele amortecer isso foi através do álcool. Só que, por conta disso, ele gerava problemas para a esposa, né? E quando eles se separaram, a primeira coisa que a esposa fez foi impedir que o filho convivesse, encontrasse e tudo mais, né? Quando eu fui tratá-la primeiro, né, foi a primeira dos dois a vir até mim, eu perguntei assim, você olhou para ele de verdade? Ou você está olhando só para suas necessidades? E ela parou e ficou em silêncio por um período, porque ela sentiu raiva dele quando eu perguntei isso. Falou, na hora que você pergunta, eu sinto raiva dele. Eu falei, e como que é sentir amor por um homem que está machucado? E ela começou a derreter de chorar. Normalmente, os machucados que um provoca no outro têm a ver com expectativas importantes que foram, por algum motivo, destruídas, desnutridas, né, não observadas, negligenciadas. Então, a primeira dica é, olhe para aquilo que você vivenciou com essa pessoa e se pacifique com isso, através de terapia. E não tem jeito, tem que ir para terapia, tá? Porque tem muita coisa, assim, né? Eu que amo constelação, faço terapia, tem muita coisa que é inconsciente. A gente nem percebe aquilo, né? Uhum. A gente que está ali na pele, a gente nem percebe. Então, vem o olhar do outro, né? O terapeuta, o constelador, né? O hipnólogo, enfim. E consegue trazer essa outra visão, né? Então, a gente realmente precisa de um terceiro ali, né? Quando ela conseguiu falar sobre o amor que ela tinha por ele, né, inclusive depois de separar, ela continuava amando muito ele, a raiva dela, na verdade, não era do álcool, é porque ela não conseguiu sustentar a relação junto com ele. A raiva que eu tenho dele, Gui, é porque ao lado dele eu realizei a minha maior vontade, que era ser mãe. E por ele estar cada vez mais adoecido com o álcool, eu sinto que ele vai morrer a qualquer momento. E eu não quero perder ele, eu não quero que o meu filho perca ele. Então eu entrei em combate com ele para que ele parasse com o álcool, para ele permanecer com a gente. E aí qual que é a sacada aqui, pessoal? Eles estão brigando por amor. Eles estão brigando para poder manter a relação. Só que a estratégia de comunicação é ruim e os dois estão olhando para vieses pessoais dentro da relação. Tá? Se ela olha para ele e fala, amor, vamos tratar esse luto do papai? Vamos tratar esse luto da perda do seu pai? E devagar ela vai incentivando ele a fazer isso. Eu tive pacientes que deixaram a cocaína, nunca mais usaram cocaína, porque tinha um motivo muito importante, filhos pequenos. Então eles falam assim, eu não consigo mais. Um dia eu gritei com meu filho, isso para mim foi muito doloroso, eu quero saber sobre isso. E aí essa pessoa voltou lá no passado, o pai era um militar muito rígido, né? Ele era doido com o pai, doido para receber esse colo, esse abraço, aprender. E esse pai, infelizmente, talvez porque não aprendeu a se comunicar, só exigia, né? E quando ele descobriu isso, ele falou, Gui, eu posso então exercer o amor que eu tenho, né, aqui dentro, reservado, guardado, enclausurado com o meu filho? Eu falei, pode. E nessa hora, você vai entender seu pai. Porque em alguns momentos você vai ter que corrigir seu filho. Nessa hora você não vai poder ser tão suave quanto você gostaria. O seu pai só aprendeu a parte rígida, ele não aprendeu a parte doce do amor, né? Que é sentar você no colo e falar, meu filho, isso aqui é muito importante, tá? Quando você fizer isso aqui, nossa, as coisas vão ser muito boas. Mas quando você descumpre isso aqui, dentro da família, o papai consegue relevar, a mamãe consegue relevar. Mas fora do nosso sistema, as pessoas podem agredir você. Então não existia isso, era só, não faça assim, não sei o quê, só com grito. Né? E ele acabou tomando muita raiva do pai. E uma forma de punir um pai que é militar, rígido, que segue as regras, é quebrando as regras usando drogas. Né? Então, assim, foi muito impactante esse tratamento, assim, para mim. Né? Não é à toa que comunicação é o primeiro ponto aí de divórcio, né? Porque é, assim, extremamente importante, né? A forma de falar as coisas mesmo, né? De se comunicar ali entre casal, entre filho, né? Enfim, tudo. E eu vejo assim, né? A PNL, eu que tô com uma filha pequena,
Eu falo assim, não põe o dedo na tomada. Enfia o dedo na tomada e pronto, né? Então, assim, é extremamente importante até para educação dos filhos, né? E, por fim, né, a hipnose. E aí, como que a hipnose pode ajudar a ter uma qualidade de vida aí no casal, com os filhos, né? Como que ela complementa as outras terapias que você trouxe aqui pra gente hoje? Como que ela pode ajudar no dia a dia, né? Legal. Você falou que, vou resgatar uma fala sua muito importante, que é, Gui, a gente faz as coisas às vezes de maneira inconsciente, né? Então a gente tem 2 modelos de trauma de forma tradicional, que são os traumas sistêmicos, ou seja, eu venho recebendo aquilo da carga da minha família, né? Ontem eu tratei uma pessoa assim, na parte da noite, foi minha última paciente de ontem, e ela vinha com uma carga muito grande do feminino. Ela praticamente odiava ser mulher. Né? Então eu não quero fazer isso, eu não quero cuidar da casa, eu não quero cuidar dos filhos. Querida, mas o homem também é do lar. O homem que não se acha do lar, ele está iludido, né? Quando quebra alguma coisa da minha casa, eu sou responsável, né? Quando minha esposa está com a minha filha no colo, sou eu que faço a comida, sou eu que limpo o banheiro, sou eu que faço a faxina, né? Porque eu também moro ali, né? Tem homens que não são educados para isso? Tem, né? Isso é a grande maioria. A grande maioria, tá? Tem um artigo no meu site que eu escrevi que foi sobre os percentuais das mulheres. Então, assim, 30% das mulheres são demitidas quando voltam de licença maternidade. Aí, se você pega o percentual do homem, nem tem percentual. Porque, sabe, ele não tem licença. Não tem, sim. Entendeu? E aí é isso aí também. 90% das mulheres exercem mais atividade dentro de casa do que os homens. Porque a gente ainda tem esse resquício, sei lá se é machista, né? Esse resquício que o homem paga a conta e a mulher trabalha em casa. A gente ainda tem isso. Só que hoje a realidade mudou, né? As mulheres saem para trabalhar, né? Elas também contribuem financeiramente e a renda da mulher também é importante para a família. Muito. Só que nem isso não acompanhou a mudança de atitude. Aí você pode até explicar melhor, porque eu acho que uma mudança de atitude é muito mais do tempo, né? Do que a evolução das mulheres saírem para trabalhar. Então, hoje, tem mulher que tem jornada tripla, que é cuidar de filho, ter carreira e ter cuidar de casa. Eu não me lembro os percentuais, está lá no meu site, mas, assim, chega a 90%. Nesse caso, para a gente não correr o risco de ser injusto com os homens, né? A gente precisa lembrar de como que o trabalho foi iniciado, né? Os trabalhos, antigamente, nas tribos, por exemplo, tinha a ver com caçar bichos, deslocar grandes distâncias. E nesse caminho, tinha outras tribos querendo a mesma coisa. Se a comida fosse escassa, essas tribos entrariam em guerra para que elas pudessem ganhar aquele alimento e levar para casa. Uma coisa que eu ouço de reclamação das mulheres, tá? E aqui eu não estou penalizando, tá, pessoal? As mulheres por causa disso. Isso é uma herança ancestral, né? Quando a criança chora, o homem entrega a criança para a mãe tradicionalmente, né? Se a gente olhar para o aspecto tribal, quando uma criança chorava nas tribos, é porque tinha um barulho muito alto, tinha uma movimentação muito alta, gritaria, pânico. Então, por que o homem entregava a criança para a mulher? Porque se o homem ficasse com a criança no braço, eles enfiariam uma lança na criança, quem era inimigo, e a criança morreria. Então, por isso, daí que vem a frase, mulheres e crianças primeiro. Por quê? Porque os homens vão entrar em guerra agora. Então, o trabalho, antigamente, ele era muito perigoso. Então, os homens saíam para caçar, tinha que enfrentar um tigre, um leão, uma onça aqui na América do Sul, né? E a mulher tem menos força física, menos capacidade de se livrar de um animal desse. À medida que o trabalho foi evoluindo e se tornando mais intelectual, as mulheres começaram a fazer parte do mercado de trabalho e elas puderam exercer mais a participação no componente intelectual da família, nas opiniões, na formação de objetivos da família. Isso é maravilhoso. Só que, e quem que nutriu o homem? Quem que nutriu o homem sobre essas novas possibilidades para a mulher? Quem ensinou o homem que não tem problema ela sair para trabalhar? Quem ensinou o homem que a mulher vai estar segura fora de casa? Quem ensinou o homem a cuidar dos filhos? Ninguém. O homem também está abandonado.
né? Então, eu sei que você não fez isso, tá? Eu conheço você, mas eu tomo muito cuidado na hora de julgar determinados sensos comuns. Sim, não é nem julgar, né? É trazer as estatísticas mesmo, sem julgamento. Não, é igual eu ressaltei, você é maravilhosa, eu conheço seu trabalho, você não julga, né? Mas, por exemplo, fora do nosso podcast aqui, tem gente que determina que é desse jeito. Então, sim, existe a maior parte das mulheres fazem jornada tripla, né? Mas quando o homem vai fazer um movimento, e eu vi isso dentro da minha casa, vi isso com amigos, você não sabe fazer isso, deixa que eu faço. Então a mulher também rouba oportunidades do homem por constatar que ele é incompetente para fazer determinada tarefa ou por achar que ele não pode ser competente, né? E aí, mais uma vez, qual que é o brilhantismo do que você trouxe? Comunicação. Tem que sentar para falar, amor, você sabe cozinhar? E aí minha esposa se surpreendeu, ela adora minha comida, né? Porque eu aprendi isso dentro de casa. Lá em casa é assim também, o Marco Túlio cozinha super bem, cozinha nada. Entende? Olha pra você ver. E aí, olha que interessante. Você, no seu relacionamento, está protegida, ele está protegido, eu, no meu relacionamento, eu estou protegido e minha esposa está protegida. Por quê? Porque, de alguma forma, ele como homem, eu como homem, nós aprendemos habilidades importantes para poder manter a família, né? Por exemplo, quem ensinou para o homem que se ele cozinhar, ou se ele lavar a vasilha, ou se ele lavar o banheiro, a esposa está mais descansada para poder fazer sexo com ele à noite? Ninguém explicou isso para ele. Ninguém explicou. Então ele continua mantendo o hábito que ele tinha, que ele recebeu de pai e mãe, que ele assistiu pai e mãe. É uma evolução de hábito, né? Exato. Uma coisa negativa, né? Porque os homens são direcionados para a resolução de problema e as mulheres para o cuidado, né? Tradicionalmente, neurologicamente falando. Os homens têm mais neurônios motores, um corpo caloso menor, né? Que é a unidade que liga os hemisférios cerebrais, para o homem ser menos emotivo, né? Para ele poder se colocar em situações de perigo sem ficar instável emocionalmente. E as mulheres têm muito mais neurônios espelho e um corpo caloso maior, porque tradicionalmente, e isso se mantém até hoje, porque o início da vida do bebê, a mãe é a grande prioridade, porque ela tem todo o recurso, né, para cuidar do neném. Até de alimentar, né, a criança. Exato, brota do corpo da mãe, né, a comida do neném, isso é muito bonito, né. Então, tradicionalmente o homem foi feito para resolução de problemas, então o homem não fala. 99% do meu público é mulher. Quando o homem chega, ou ele tá doente, ou ele tá com medo de fazer alguma bobagem com a própria vida. Então ele chega esgotado. Ele fala, Gui, se você não me ajudar, eu vou fazer uma bobagem. Então os homens também não são cuidados, inclusive pelas mães, né? Que meu filho, vem cá, essa é uma habilidade importante, sabe por quê? Você vai fazer intercâmbio lá fora do país, na faculdade, você vai trabalhar na empresa e vai sair do estado. E a gente que tem filho pequeno, né, a gente vê muito essa diferenciação, né? Então, se a menina da cozinha dá coisa para ficar brincando dentro de casa, super protege, né? É a queridinha ali da família. Exato. E o menino já não é tão assim. Isso. Né? O menino já sai para andar de skate, bicicleta, não sei o quê, né? Então, é a diferenciação até, às vezes, num brinquedo, né? E eu questiono muito isso, assim, né? Os brinquedos que são dados, sabe? Está sendo dado porque ela realmente gosta daquilo ou porque ela é uma mulher? Sabe? Então, eu questiono... válido, né? Eu questiono bastante isso. Porque se fosse um homem, ela ganharia isso? Ou ela estaria sendo incentivada a andar de skate, patins, não sei o quê. E mesma coisa do homem. Sim. Que às vezes o menino gosta de brincar de boneca. Mas o homem, ele é paternal também. Né? Ele tem que ter o cuidado ali com o filho. Porque nossa sociedade evoluiu nesse sentido, né? A gente não está lá nos homens das cavernas dos primórdios, né? Sim, com certeza. Então, assim, a gente tem uma sociedade ainda que é muito julgadora, né? Ele gosta de brincar de boneca, né? Então, a gente tem esse ponto. Ô, Gui, ficaria aqui o dia inteiro falando disso, né? Porque eu amo constelação, amo esses assuntos de PNL, comunicação, que eu falo que isso é vida para todo mundo, né? Se você quiser casar, separar, divorciar, criar um filho, esse assunto tá sempre em alta, né? Sim. Mas já partindo para o final do nosso podcast, no final, eu sempre gosto de deixar a dica de ouro para as pessoas, né? Então, assim, dica de ouro do Gui hoje para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast hoje. Deixa eu pensar aqui uma coisa bem legal. Uma dica de ouro. Vá sempre na construção da sua felicidade. Quando você vai na construção da sua felicidade, as suas potências servem a você mesma, você mesmo e todo mundo à sua volta.
tá? Eu sei porque eu trabalho com o que eu amo. Então, isso constrói minha felicidade. Eu posso servir, ser agraciado com o convite da Marina para poder falar para vocês, falar com ela. Então, sempre vá na construção da sua felicidade. Por que disso, Gui? Porque você torna exemplo para os outros. As pessoas se inspiram em você. Então, Ela Inspira, o nome do podcast, tem a ver com essa dica de ouro, né? Sempre construa a sua felicidade. As pessoas vão olhar e falar, nossa, como você fez isso? E você vai virar um modelo de referência para elas e elas vão poder construir uma vida muito mais satisfatória. Vocês vão poder se juntar e compartilhar isso, tá? Eu acho que é assim que a gente vai transformar o mundo todo, né, num lugar maravilhoso para se viver. Minha dica de ouro de hoje é faça terapia, constelação, sabe? Busca essas técnicas, né? Esses caminhos, porque janeiro branco, né? Eu acho que mentalidade, né? O psicológico, ele manda em tudo. Então, se a gente está bem psicologicamente, então, por mais que a gente tenha um problema, eu falo assim, eu posso até ficar abalada, mas aí eu vou dormir, no dia seguinte eu tô pronta para a briga de novo, entendeu? Exato. Então, assim, o psicológico, ele manda em tudo. Se você tá bem psicologicamente, sua vida flui voa, né? Agora, se você não tá bem com você, com seu psicológico, enfim, né? E aí você acaba sendo puxado mais pro buraco, né? Exato. Então, assim, acredito demais em todas essas técnicas que você falou e em terapia, sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar, sim, da nossa saúde mental, extremamente importante. E só assim a gente consegue manter um relacionamento com o outro saudável, seja com o marido, com a esposa, com o filho, pai, mãe, enfim, né? Então, minha dica de ouro hoje é faça terapia, cuide da sua saúde mental, que só assim eu acho que a gente tem uma vida saudável, né? Pode dar mais uma dica de ouro? Então vai, segunda dica de ouro. Segunda dica de ouro vá a um profissional que foi recomendado para você. Infelizmente, pessoal, as pessoas estão sendo formadas no quilo aí pelas instituições e tem muita gente que não entende o impacto que é você dizer para uma pessoa que ela é isso ou ela é aquilo. Frequentemente eu recebo no consultório gente falando, eu sou bipolar, eu sou borderline, e a pessoa não é. Só que ela foi num profissional superficial. Então, a Marina está aqui como referência, né? Para indicar profissionais. Se vocês quiserem fazer comigo, vai ser um prazer atender vocês. Eu te recomendo. Estou dando minha chancela aqui. Obrigado. Obrigado. Se vocês quiserem fazer comigo, eu vou receber vocês com todo carinho. Mas fica essa dica muito importante, tá? Profissionais recomendados. Por pessoas que vocês confiam, tá bom? Para vocês manterem as emoções de vocês protegidas, tá bom? Então, obrigada pela presença. Finalizando o podcast de hoje. E só lembrando, gente, se esse vídeo atingir 1000 visualizações, né, Gui? Top. A gente volta aqui para falar só das 5 linguagens do amor. Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal e mande esse vídeo para aquela pessoa que precisa ouvir essas dicas que o Guilherme trouxe para a gente hoje. Obrigada, gente. Obrigado, Marina, pelo convite. Pessoal, muito obrigado. Vão atingir as 1000 visualizações para a gente poder fazer um novo podcast. Eu tô doido para vir aqui falar de novo, tá bom? Beijo para vocês, ótimo dia. Tchau, tchau.